Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 2 de abril de 2026. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, doutora Maria Helena Tinoco Soares, doutor Rafael Tadeu Aires, doutora Cacilda Peixoto, também sessão doutora Maria Cláudia Silveira pela representação fiscal, doutor Emanuel, que sustentará oralmente suas ações recursais. Informo que essa sessão é gravada, após seu término será disponibilizada no canal do Tite no YouTube. Sem demoras, vamos seguir para o auto de infração 5053-496, Wilson Sons Estaleiros Limitada. Relator é o Dr. Rafael, presença do Dr. Emanuel para sustentação oral. Então, eu passo a palavra ao relator, Dr. Rafael, para contextualizar essa acusação. Obrigado, presidente. Eu só ia pedir para liberar o sistema para colocar o voto lá, para os colegas poderem acompanhar, mas eu vou fazer, por enquanto, a leitura do relatório. Perfeito. Então, é um recurso misto, interposto pela autuada e pela Fazenda. Um minutinho. Contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de Santos, que julgou parcialmente o AIM, né? O AIM, ele contém uma acusação de deixar de pagar ICMS referente a operações tributadas como isentas. O contribuinte emitiu notas fiscais eletrônicas de saída com a isenção prevista no artigo 52, anexo 1 do regulamento do ICMS, e só que a Fazenda entende que essa isenção não se aplica ao caso, pautado na resposta da consulta tributária número 4.221 de 2014. A contribuinte apresentou defesa, foi julgado parcialmente procedente o AIM, a Unidade de Julgamento de Santos, reduziu o auto, considerando que houve a decadência das operações ocorridas em janeiro de 2020, né? Então cancelou o subitem 1 do AIM. E aí, ao inconformada com essa decisão, a autuada apresenta recurso ordinário, alegando, em apertada síntese, que o AIM é nulo por ausência de fundamentação da acusação em razão da utilização arbitrária de alíquotas de 4%, 12% e 18% para fundamentar a exigência do AIM sem a devida fundamentação legal para a aplicação das mencionadas alíquotas. Alega que a fiscalização aplicou equivocadamente a alíquota de 18% sobre operações cujo ICMS não seria devido pela autuada, por se tratar de operações sujeitas ao regime de substituição tributária, no termo da portaria CAT 68 de 2019. Alega ainda que o benefício de isenção de ICMS tipificado no convênio ICMS 3377, reproduzido no artigo 23 do anexo 1 do regulamento, tem por objeto a aplicação pela indústria naval de parte e peças componentes no reparo, conserto e reconstrução de embarcação. O que ocorre no caso da análise? Entende a autuada que a fiscalização partiu da premissa errônea de que esse benefício se aplicaria no fornecimento de parte e peças componentes para a indústria naval. Alega ainda que é indevida a utilização do valor básico da multa. E requer a unidade da autoinfração por de fundamentação, subsidiariamente o cancelamento da autuação referente às operações sujeitas à substituição tributária, ainda subsidiariamente a total improcedência do AIM, em razão da correta aplicação do benefício fiscal previsto no artigo 23 do anexo 1, e a redução das multas das penalidades impostas, excluindo-se da atualização do valor básico da multa. E protesta por sustentação oral. O recurso de ofício da Fazenda, a Fazenda alega que a homologação tácita prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, pressupõe a constituição do crédito tributário pelo sujeito passivo, mediante procedimento típico de lançamento por homologação, e o pagamento antecipado do tributo apurado. No caso em análise, houve falta de pagamento do imposto e, consequentemente, é inaplicável o disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, devendo ser utilizada a regra decadencial do artigo 173, inciso 1 do CTN. Que o parágrafo único do artigo 173 do CTN estabelece que o prazo decadencial se conta da notificação ao contribuinte de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, desde que dentro do prazo do inciso 1 do mesmo artigo.
No caso Intel, o contribuinte foi identificado no início da fiscalização em 25/1 de 2024, via DEC. Tal prazo encontra-se dentro do prazo decadencial, que se estende a 31/12 de 25. Que a decadência pressupõe inércia do titular do direito, e que, no caso, a Fazenda atuou tempestivamente, indicando as medidas preparatórias dentro do prazo legal. Desse modo, não há que se falar em decadência. Por fim, requer o provimento de recurso de ofício e o restabelecimento integral do AIM. A atuada prestou suas contrarrazões, na qual requer não provimento de recurso da Fazenda, contrarrazões de recurso de ofício. O delegado tributário de julgamento admitiu o processamento do recurso de ofício e do ordinário, e a representação apresentou suas contrarrazões ao recurso ordinário, requerendo não provimento do recurso da autuada. Esse é o essencial que cumpre relatar, presidente. Agradeço, doutor Rafael. Doutor Emanuel, bom dia novamente. A palavra é sua. Senhor presidente, muito obrigado. Ilustre relator, obrigado pelo esclarecimento sobre o desenho do processo. Demais ilustres juízes e juízas presentes, muito bom dia a todos. Esse caso que nós vamos julgar aqui, o mérito, ele envolve uma questão muito sensível à indústria naval, que ele basicamente cumpre nos definir se o benefício constante na legislação paulista aplicável sobre a indústria naval, ele se aplica na entrada de equipamentos que serão utilizados no reparo de embarcações ou na saída dos equipamentos que foram utilizados pela indústria naval no conserto, no reparo de embarcações. Esse é o desenho, esse é o mérito, esse é o porquê da autuação. O ilustre agente autuante, no entender dele, ao interpretar o artigo 23.1 do anexo 1 do regulamento do ICMS, ele entendeu que a isenção se dava na entrada, ou seja, no fornecimento de equipamentos para a indústria naval. E por isso ele desconsiderou toda a isenção que foi aplicada pela contribuinte, hora recorrente, na saída desses equipamentos que foram aplicados na prestação dos seus serviços de reparo e conserto de embarcações. E ao assim fazer, com todas as vênias, antes de adentrar no mérito, há alguns vícios de nulidade presente. Por quê? O ilustre fiscal, ao interpretar dessa forma, ele passou a exigir o ICMS na saída e aplicou diferentes alíquotas de ICMS para os diferentes equipamentos que saíram. Ora 4%, ora 12%, ora 18%. E não há no lançamento qualquer indicação do fundamento legal para essas diferentes alíquotas aplicadas. O que o ilustre agente fiscal justifica na sua manifestação dos autos é que essas alíquotas teriam sido informadas pelo próprio contribuinte durante o período de fiscalização, que quais seriam aplicadas se não houvesse a isenção. Mas isso, com todas as vênias, não retira a obrigatoriedade de fiscalização, apuração e identificação do fundamento legal. E tem mais. O contribuinte também informou diversas saídas que teriam zero de ICMS. E por que zero de ICMS? Porque essas estariam sujeitas à substituição tributária. E o ilustre agente fiscal também, sem apresentar o porquê, ele aplicou, nesses casos, alíquotas de 18%. Então, nós temos aqui duas questões preliminares de nulidade importantes. A primeira é a ausência total de fundamento legal para a utilização de diferentes alíquotas, o que prejudica o direito de defesa e não atende os requisitos formais do lançamento previstos tanto no 142 do CTN quanto na própria legislação paulista. E segundo, ele exige ICMS sobre saída sujeita à substituição tributária, que não há dúvida ao analisar o NCM daqueles equipamentos e o convênio que trata da substituição tributária devidamente internalizado pelo Estado de São Paulo, que aqueles equipamentos estarão sujeitos à substituição tributária. Então, a nulidade nesse particular ela é evidente. Mas superada essa questão da nulidade do auto de infração,
e se o senhor presidente me permitir, eu faço a sustentação em conjunto tanto das contrarrazões de recurso de ofício quanto do recurso ordinário. Posso fazer assim, senhor presidente? Porque a decadência Por é tão favor, curtinha. por favor. Perfeito. Aí nós temos ainda um ponto de decadência, esse ponto sim, reconhecido na decisão de primeira instância, e que esse ponto é insuperável. Por quê? Nós estamos alegando que ocorreu decadência em relação às operações ocorridas no mês de janeiro de 2020, porque o lançamento até o dia 21 de janeiro de 2020, porque o lançamento ele ocorreu no final de janeiro de 2025. E a decisão de primeira instância entendeu, olha, não tem indício de dolo no presente caso, e não teria ocorrido, não há dúvidas, né, não tem nenhum indício de que não teve apuração e recolhimento do ICMS no mês de janeiro, de modo que o fundamento legal aplicável no caso da decadência seria o 154 do CTN. E a Fazenda, por outro lado, apresenta no seu recurso de ofício a tese de que se aplicaria o 173.1 do CTN, porque não teria ocorrido o recolhimento do imposto naquele mês. Com todas as vênias, estamos diante, né, de uma discussão de ICMS, onde há apuração de créditos e débitos no mês a mês, e foi juntada à impugnação cópia da FD, onde demonstra que houve apuração de ICMS no mês de janeiro, com indicação de imposto devido. Então, não tem dúvida sobre a correta aplicação de 154 em relação ao mês de janeiro. Mas o mérito, ele é muito caro e ele deve resolver todas essas outras questões. E ele é muito importante para a indústria naval. E antes de começar a falar sobre o mérito, eu vou ser extremamente breve, eu gostaria de chamar a atenção que, em dezembro do ano passado, a primeira Câmara do TIT julgou um outro auto de infração contra o mesmo contribuinte, tendo concluído de forma integralmente favorável às razões do mérito, às razões do contribuinte que ora que serão expostas. Inclusive, o relator do caso, o ilustríssimo juiz Eduardo Soares de Mello, ele acolheu, inclusive, as alegações de nulidade. E com o voto vista do senhor presidente, o ilustre juiz Inácio Cazul, ele, no mérito, entendeu pela procedência dos argumentos que serão aqui expostos, que também corroboram um outro julgado do TIT, ocorrido em outubro do ano passado pela terceira Câmara, que também concluiu no mesmo sentido em outro auto de infração deste mesmo contribuinte. E a discussão aqui é muito simples, ilustríssimos juízes. Nos cabe interpretar o artigo 23.1 do anexo 1 do regulamento de ICMS. Esse artigo ele é o fruto da internalização da previsão contida no convênio ICMS 33 de 77. E a previsão do convênio é a seguinte: ficam isentas do ICM a aplicação pela indústria naval de peças, partes e componentes utilizados no reparo e conserto e reconstrução de embarcações. Se o serviço de reparo de embarcações ele é sujeito ao ISS, e se a legislação do ISS prevê que os equipamentos utilizados nesse serviço, que as peças utilizadas nesse serviço, se sujeitam ao ICMS, eu não tenho a menor dúvida que estamos diante de uma operação da saída dessas peças e partes que foram aplicadas no conserto pela indústria naval. Essa é a redação clara do convênio do ICM 3377. A legislação paulista, ao internalizar esse convênio, não o fez ipsilíteres, mas fez da seguinte forma: artigo 23, inciso 1 do anexo 1. Então, estão isentos de ICMS a saída de embarcação construída no país e fornecimento de peças, partes ou componentes utilizados pela indústria naval no seu reparo, conserto ou reconstrução. E, na sequência, ela faz referência ao convênio 33 de 77, cláusula primeira, não havendo dúvidas que é uma questão de internalização daquele convênio. Isso, por si,
já seria suficiente para comprovar a procedência dos argumentos, ora aqui apresentados, que é essa única interpretação possível da legislação paulista, sob pena de inconstitucionalidade, inclusive, de prever uma isenção sem estar pautada no respectivo convênio. Mas tem um outro ponto que nos ajuda a nos convencer sobre essa conclusão. Porque se nós imaginarmos que a isenção se aplica na entrada de peças e partes na indústria naval, isso quer dizer que quando dá saída, a indústria naval vai ter que pagar o ICMS integral sem nenhum direito a crédito. Então, uma norma que estaria trazendo um benefício para a indústria naval terminaria por lhe causar um efeito deveras nocivo. E essa razão, inclusive, orienta de forma, com todas as vênias, insuperável a correta interpretação desse dispositivo. E tem um terceiro e último ponto que também auxilia, que foi trazido no julgamento da terceira Câmara de outubro, pelo ilustre relator, o juiz Belmar Costa Ferro, que lembrou o seguinte: olha, a entrada de peças e partes na indústria naval, ela já entra com diferimento de ICMS. Então, se eu disser que aqui eu tenho a isenção, eu tenho um conflito de isenção mais diferimento. Então, com todas as vênias, não faz sentido se interpretar dessa forma a legislação paulista. Pelo que se requer que seja reformado o acórdão de primeira instância, dando-se integral provimento do recurso voluntário, o recurso ordinário, para julgar improcedente o lançamento, tal como recentemente já feito tanto pela primeira quanto a terceira Câmara deste ilustre órgão julgador, que é o TIT. Muito obrigado. Agradeço, doutor Emanuel, um esclarecedor. Devolvo a palavra ao doutor Rafael para a leitura do voto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Emanuel. O voto está disponível no sistema para os colegas poderem acompanhar a leitura. Trata-se de recurso ordinário e recurso de ofício, interpostos, respectivamente, pela autuada e pela Fazenda Pública em face da decisão de primeira instância administrativa, que cancelou o subitem 1.1 do AIN exordial em razão da decadência dos fatos tiradores ocorridos em janeiro de 2020 e manteve as demais acusações. O AIN relata uma acusação de falta de pagamento de imposto por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas como isentas, em razão da aplicação incorreta da isenção de ICMS prevista no artigo 23 do anexo 1 do regulamento. A autoridade fiscal fundamenta seu entendimento na consulta tributária 4.221 de 2014. Em seu recurso ordinário, a autuada alega, entre outros argumentos, que o benefício de isenção de ICMS de que trata o convênio ICM 3377, reproduzido no artigo 23 do anexo 1 do regulamento do ICMS, tem por objeto a aplicação pela indústria naval de parte, peças e componentes no reparo, conserto e reconstrução de embarcação, o que ocorre no caso em análise. Entende a autuada que a fiscalização partiu da premissa errônea de que esse benefício se aplicaria no fornecimento de partes, peças e componentes para a indústria naval. Entendo que assiste razão à autuada. Nas operações de análise, a autuada, que conforme consulta Cadesp, nas folhas 59 a 64, tem por atividade a construção de embarcações e manutenção de embarcações, e os respectivos finais, forneceu, aplicou partes, peças e componentes no reparo, conserto e reconstrução de embarcações, emitindo notas fiscais de saída com aplicação da isenção de ICMS prevista no artigo 23 do anexo 1 do regulamento. Conforme relatório circunstanciado, a autoridade fiscal entende, baseada na consulta tributária 4.221 de 2014, que a isenção de ICMS prevista no artigo 23 do anexo 1 do regulamento seria aplicável somente no fornecimento de partes, peças e componentes para adquirente que exerça atividade de indústria naval. Eu transcrevo aqui um trecho do relatório circunstanciado. Se precisar, eu leio. A questão posta em análise se resume, portanto, à interpretação da norma isentiva contida no artigo 23 do anexo 1 do regulamento e sua aplicabilidade ao caso concreto.
Primeiramente, cumpre observar que o artigo 111 do CTN determina que a legislação tributária que dispõe sobre a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. E eu transcrevo o 111. Por sua vez, o artigo 96 do mesmo diploma define o conceito de legislação tributária. Transcrevo o 96 do CTN. Assim, vemos que a análise da norma isentiva prevista no artigo 23 do anexo 1 do regulamento deve ser realizada a partir da literalidade da legislação tributária, ainda incluídos não apenas as leis e decretos, mas também as demais normas que versem sobre a matéria em análise, o que, nos caso concreto, nos aponta para o convênio ICM 3377. O convênio ICM 3377 dispõe em sua cláusula primeira que ficam isentas do imposto de circulação de mercadorias a aplicação pela indústria naval de peças, partes, componentes utilizados no reparo, conserto e reconstrução de embarcações. Mencionado convênio encontra-se internalizado pela legislação paulista pelo disposto no artigo 23 do anexo 1 do regulamento, que diz que que é isenta, a saída de embarcação construída no país e o fornecimento de peças, partes ou componentes utilizados pela indústria naval no seu reparo, conserto ou reconstrução. Da análise dos dispositivos acima reproduzidos, podemos observar que o convênio ICM 3377 isenta de imposto a aplicação pela indústria naval de peças, partes, componentes utilizados no reparo, conserto e reconstrução de embarcações. Dito de outro modo, o convênio mencionado prevê que, quando a indústria naval realiza o reparo, conserto ou reconstrução de embarcação e, para atingir esse propósito, utiliza partes, peças e componentes, estes têm sua saída isenta de imposto. É a partir desse prisma que devemos analisar a legislação estadual, quando esta, no artigo 23 do anexo 1 do regulamento, outorga a isenção de ICMS no fornecimento de peças, partes ou componentes utilizados pela indústria naval no seu reparo, conserto ou reconstrução. Do mesmo modo que podemos observar no convênio ICM 3377, aqui também a leitura do dispositivo nos mostra que a legislação prevê que, quando a indústria naval realize o reparo, conserto ou reconstrução de embarcação e, para atingir esse objetivo, utilize peças, partes ou componentes, o fornecimento destes, isto é, a aplicação de tais peças, partes ou componentes no serviço de reparo, conserto ou reconstrução de embarcação, será isento de ICMS. No meu sentir, essa é a única interpretação que alcança sistematicamente a interpretação literal de ambos os dispositivos. A interpretação do artigo 23 do anexo 1 do regulamento, realizada pela autoridade fiscal, de que o fornecimento em questão seria o fornecimento das partes, peças e componentes para a indústria naval, ou seja, em etapa anterior à aplicação de tais peças, partes e componentes no reparo, conserto e reconstrução de embarcações, não encontra respaldo no convênio ICM 37 e 76, mencionado explicitamente como fundamento do artigo 23 do anexo 1 do regulamento. A bem da verdade, como corretamente apontado pela autuada em seu recurso ordinário, tal interpretação adotada pelo ilustre auditor fiscal autuante, com base na interpretação dada pela consulta tributária 4.221 de 2014, implicaria criar uma isenção de ICMS em etapa anterior à aplicação pela indústria naval de peças, partes e componentes utilizados no reparo, conserto e reconstrução de embarcações, sem que houvesse respaldo em convênio com FAS para tal isenção, o que representaria flagrante violação do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal. Importante destacar que não se está aqui a afastar a aplicação de lei por inconstitucionalidade, situação vedada ao órgão de julgamento por força do artigo 28 da Lei 3457 de 2009, mas sim a dar concretude ao disposto no artigo 5º da Lei 6374 de 89, que determina que as isenções ou qualquer incentivos ou benefícios serão concedidos ou revogados nos termos das liberações dos Estados e do Distrito Federal, na forma da linha G do inciso 12, parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal. A matéria aqui analisada também foi objeto de julgamento nos AINs 50, 36, 253, dígito 7, sessão de 1 de outubro de 25, voto de relatoria do Dr. Bernardo Costa Ferro, e 50, 53, 784, dígito 2, sessão de 16 de dezembro de 25, voto de vista do Dr. Inácio Kazuo Yokoyama. Em ambos os julgamentos, restou vencedor o entendimento de que a isenção prevista no artigo 23, no anexo 1 do regulamento, se aplica no fornecimento de peças,
Perdão. Fornecimento barra aplicação de peças, partes ou componentes utilizados pela indústria naval. Situação da autuada. No reparo, conserto e reconstrução de embarcação nacional, como as do caso. Desse modo, conheço o recurso ordinário interposto pela autuada e a ele dou provimento, para fins de cancelar integralmente a acusação fiscal. O recurso de ofício interposto pela Fazenda Pública busca o restabelecimento do subitem 1.1 da acusação fiscal, que foi cancelado pela decisão de primeira instância administrativa em razão do reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública de exigir o ICMS relativo aos fatos geradores ocorridos em janeiro de 2020. Diante do provimento do recurso ordinário e consequente cancelamento da acusação fiscal, que alcança também as operações exigidas no subitem 1.1, analisados nos artigos nos parágrafos anteriores, imperioso reconhecer a perda de objeto do recurso de ofício manejado pela Fazenda Pública. Desse modo, não conheço o recurso de ofício. Então, em face do exposto, conheço o recurso ordinário da autuada e a ele dou provimento cancelando integralmente a acusação. Não conheço do recurso de ofício da Fazenda Pública. É assim como voto, senhor presidente. Agradeço, doutor Rafael. Obrigado pelo voto. Debates. Apresentação fiscal. Doutora Maria Cláudia, tem alguma consideração? Não, doutor, eu vou esperar os demais juízes se manifestarem, porque para mim tá bastante confuso aqui, mas eu acho que o doutor Rafael esclareceu bastante. Eu só não entendi eu só tô com uma dúvida que até eu questiono até o patrono presente. Por que que foi mudada a fundamentação da defesa? Porque primeiro, por que que foi alegada a questão da substituição tributária? Se a questão principal é a questão da isenção, porque isso só foi aventado depois, né? A gente até coloca isso no nosso recurso ordinário. Eu só tenho essa dúvida. Por que que foi mudada essa fundamentação? Senhor presidente, me permite ou o relator Claro, fala? o doutor Emanuel Perfeitamente. pode falar. Obrigado pela pergunta, doutora Maria Cláudia. Na verdade, não teve alteração na fundamentação, né? A gente sempre tratou as saídas como sendo isentas, e durante a fiscalização, o fiscal perguntou: olha, se não fosse isenta, qual seria a alíquota aplicável? Aí nós apresentamos uma planilha informando quais seriam as alíquotas aplicáveis. Só que naquelas operações que estariam sujeitas à substituição tributária, ou seja, parte das operações, a gente informou que a alíquota era zero, porque eu não tinha que recolher meu ICMS próprio. Então, daí veio essa argumentação das preliminares de nulidade. Um, pela utilização de já diferentes alíquotas, e dois, ele inclusive estaria, se não existisse a isenção, parte dessas saídas não deveriam ser objeto de cobrança de ICMS próprio, porque estariam sujeitas à substituição tributária. Foi só isso. Esclarecido, doutora Tudo Maria bem, tá Cláudia? esclarecido. Agradeço. Acho que a doutora Maria Helena se desconectou, mas eu vou seguir ouvindo a doutora Cacilda. Doutora Cacilda, tem alguma consideração? Não, senhor presidente, eu tenho algumas dúvidas, assim, é uma questão de interpretação muito sutil aí. A princípio, eu entendo que realmente o contribuinte não poderia ter fornecido com isenção, mas eu entendo que ele entende, como ele colocou na embarcação, de acordo com o que eu entendi, não sei se é isso, é como se fosse uma saída, uma venda, né? Mas como ele colocou numa embarcação, isso estaria abrangido pela isenção. A Fazenda interpreta de forma diferente, mas em face dos precedentes que o doutor Rafael citou, eu creio que eu acompanho, eu acompanho. Perfeito. Doutora Maria Helena, tem alguma Desculpa, consideração? caiu a energia aqui, voltei. Não, Imagine. eu vou acompanhar integralmente o voto. Parabenizo o doutor Rafael pela clareza e pela fundamentação. Eu vou acompanhar o voto do doutor Rafael. Perfeito. Como bem dito pela doutora Cacilda, ainda que não seja um caso de tão comum assim, né? Já há alguns precedentes nesse sentido, precedentes já transitados em julgado, não houve, possivelmente por ausência de paradigma, né? Não houve discussão em Câmara Superior desses casos, eles já baixaram, né? O que se está
firmando aí uma jurisprudência nesse sentido, inclusive por conta dessa peculiaridade, né, de possivelmente não se discutir mais essa questão. Eu até acho que a opção do Dr. Rafael pelo não conhecimento do recurso de ofício se mostra processualmente possível, né? Se talvez fosse uma outra circunstância em que essa discussão pudesse ainda ter mais maturação, talvez eu particularmente julgaria o recurso de ofício também, né, para discutir essa questão da decadência e tudo mais, mas me parece que é uma conduta possível em vista da determinação do todo, que obviamente abarca a parte decaída aí pelo recurso de ofício. Então, eu também vou acompanhar o voto do Dr. Rafael. Dr. Rafael, fica à vontade para se manifestar. Só sobre o comentário da doutora Cacilda, nesse caso aqui, a operação é de reparo de embarcação, manutenção de embarcação, e esse serviço está previsto como na lista de serviços do ISS, como aqueles serviços em que emite-se nota fiscal de serviço para o serviço e nota fiscal de ICMS para as mercadorias utilizadas, aplicadas, né? Então, quando você faz isso. E é até interessante porque teve 2 julgados da Quinta Câmara, que também foram em 2025, no qual houve uma conversão de julgamento em diligência para que o contribuinte apresentasse as notas fiscais de prestação de serviços relativos a essas operações aí que deu a saída de mercadoria, né? Porque para diferenciar de uma venda, né? A Quinta Câmara entendeu nesse sentido. Eu não fui por esse caminho porque o fiscal autuante não alega que não houve o serviço. A discussão não é sobre isso, entendeu? Não há se a fiscalização tivesse me dito claramente que a acusação é de vender as mercadorias, não de dar saída em manutenção, tudo bem. Mas ele só questiona a interpretação da isenção sem trazer isso. Então, a Quinta Câmara entendeu nesse sentido de buscar as notas de serviço para confrontar com as notas de mercadoria. Mas eu, como eu não vi isso na acusação, eu não fui por esse caminho, eu entendi do mesmo jeito que o doutor Inácio. Inclusive, eu participei daquele julgamento lá eu estava na primeira Câmara no mandato anterior. E eu entendo desse mesmo modo aí, que o doutor Inácio entendeu. Então é só isso. Perfeito. Acredito que está esclarecido todas as divergências. Então, eu me permito aqui encerrar os debates e fazer a verificação do quórum. Todos confirmaram. Em votação. A Maria Helena consegue confirmar? Veio aqui. Todos votaram, então. Encerro a votação. Prevaleceu o voto do relator, que cancela o auto de infração, né, dá provimento ao recurso ordinário e julga prejudicado o recurso de ofício. Foi assim que decidido, unanimemente. Agradeço, doutor Emanuel, pela presença. Eu que agradeço a todos, um ótimo dia, um bom feriado e boa Páscoa. Agradeço, obrigado.
Encerro aqui esse julgamento. Sigamos aqui para o auto de infração 40.007.429, Log Center Logística, relatoria da doutora Maria Helena. Não há sustentação oral, então eu passo a palavra à doutora Maria Helena. Então, eu vou colocar aqui, cai a energia, presidente, eu tive que entrar de novo. Só vou incluir o voto aqui. Perfeito. Acabou de cair? Senhor presidente, já está registrado. Perfeito. Ai, senhor presidente, eu pedi se o presidente consegue me... Não, acho que tá certinho. Eu vou falar. Esse é o processo, eu trouxe na semana passada para ouvir a sustentação oral, que tinha sido requerida, mas não houve. Então, é um auto de infração de cobrança de CMS, que é recorrente à armazém geral. Ela deixou de pagar o imposto e ao receber a mercadoria sujeita à substituição tributária, proveniente de depositante localizado em outro estado. O auto de infração foi impugnado, houve realização de várias diligências, tanto antes quanto após a aprovação de primeira instância, que manteve o auto de infração. A decisão de primeira instância, após anulada, manteve novamente o auto de infração. Foi interposto recurso, o qual foi provido. A Fazenda interpôs recurso especial, que anulou a decisão, então, da 8ª Câmara, quanto ao provimento do recurso da contribuinte. Houve, então, um novo julgamento, né, por esse tribunal e nova conversão em diligência, né? O recurso ordinário obteve parcial provimento, o que ensejou a interposição de recurso especial por ambas as partes. Distribuídos os autos para julgamento dos recursos, né, especial, a Câmara Superior, por maioria de votos, anulou parcialmente a decisão da 8ª Câmara para dar provimento parcial ao recurso especial da empresa autuada, determinando o retorno para que, em novo julgamento, seja apreciada a argumentação relativa ao erro na capitalização da multa, sobrestando, assim, o julgamento em relação às demais matérias e o recurso do fazendário. Retornar os autos a esta 6ª Câmara para complemento julgado, e em relação, como eu já disse, de pedido de sustentação oral, de despacho pessoal, né? O julgamento foi suspenso para sustentação oral, e nesta oportunidade eles retornam para a complementação do voto. Não é o voto. Eu vou ler, que é curto, tá, presidente? No recurso ordinário, a recorrente arguiu erro na capitulação da multa aplicada. Com efeito, alegou-se a recorrente que é armazém geral e, por esse motivo, não é considerada contribuinte do ICMS, mas sim responsável tributário, devendo o recolhimento de imposto ser efetuado por GARI especial por imposição normativa. Conforme relatado, a apreciação desse recurso, neste momento, se limita à argumentação de capitulação da multa, não guarda qualquer relação fática com a hipótese dos autos, tendo em vista que a recorrente, armazém geral, escritura a operação no livro próprio, obrigação acessória, e recolhe o ICMS em GARI, sendo aplicável a regra específica do artigo 85, inciso 1, letra a linha E da Lei Paulista 6374. O referido artigo, o que ele fala? O descumprimento das obrigações principais e acessórias instituída pela legislação do ICMS fica sujeito às seguintes penalidades: infrações relativas ao pagamento do imposto e falta de pagamento do imposto
a respectiva operação ou prestação esteja escriturada regularmente no livro fiscal próprio e nos termos da legislação, o recolhimento do tributo deve ser efetuado por guia especial, multa equivalente a 50% do valor do imposto. Nesse ponto, assim decidiu o julgador de primeira instância. Da mesma forma, não é possível capitular a multa na linha E do inciso 1 do artigo 85 da Lei 6374/89, uma vez que a aplicação da referida linha depende da operação ou prestação estar escriturada regularmente no livro fiscal próprio e nos termos da legislação. O recolhimento do tributo tiver de ser efetuado por guia de recolhimentos especiais. No caso dos autos, a empresa autuada não escriturou regularmente no livro fiscal próprio o ICMS-ST com IVA-ST ajustado. Portanto, a capitulação, a linha 1 do inciso 1 do artigo 185 da Lei 6374 é a mais indicada para o caso relatado na inicial do auto de infração. A multa lançada estava fundamentada, conforme dito, né, no auto de infração, a multa está lançada, fundamentada na linha. Não é a linha, né? Faltou a linha aí, presidente. Depois se o presidente puder arrumar. A linha E do inciso 1 do citado artigo 185, qual dispõe: falta de pagamento do imposto. Desculpa. A multa lançada está fundamentada na linha L do inciso 1 do citado artigo 85. O que diz esse inciso? Falta de pagamento do imposto em hipótese não prevista nas demais alíneas deste inciso, multa equivalente a 100%. Segundo se depreende, a aplicação da penalidade, a meu ver, deve ser analisada ao seguinte ponto: houve ou não escrituração regular da operação no livro fiscal? Porque o julgador de primeira instância, ele afasta essa argumentação da recorrente, porque ele fala que não houve a escrituração regular no livro próprio. Para o ilustre julgador, não foi atendida essa condição para aplicação da multa com fundamento na linha E do artigo 85, pois a empresa autuada não escriturou regularmente no livro fiscal próprio o ICMS-IST com IVA-ST ajustado. Ouso discordar do nobre julgador. O fato de não ter sido lançado no livro fiscal próprio ICMS-ST com IVA-ST ajustado não implica concluir que não houve escrituração regular da operação. A operação foi sim escriturada, ainda que não tenha sido adotada a base entendida como sendo a correta para a apuração do imposto devido. Vale dizer, o dever instrumental exigido, a escrituração da operação, foi atendido pela recorrente. Os denominados deveres instrumentais tributários são deveres sem conteúdo pecuniário, revelando-se, nas palavras do professor Paulo de Barros, como comportamentos positivos ou negativos, consistentes no fazer ou não fazer, que não se explicam em si mesmos, pré-ordenados, que estão a facilitar o conhecimento, o controle e a arrecadação da importância devida como tributo. Dentre outros, são deveres instrumentários de realizar controles contábeis, escriturar livros, emitir notas fiscais, fazer declarações, etc. Então, no meu entendimento, merece acolhimento a argumentação da recorrente, nesse particular, né, porque a gente tem que se limitar a esse ponto do recurso, pois a operação foi registrada no livro fiscal e esse ponto, a escrituração, foi reconhecida pelo próprio fisco. O fisco reconhece que foi escriturado, só que ele entende que não se aplica no E e no I, no L, porque a recorrente não incluiu o IVA, né, que é a discussão de mérito. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário nesse particular. É isso, senhor presidente, basicamente. Perfeito. Doutora Maria Helena vai querer fazer algum ajuste ou não? Deixa eu ver Tava aqui. certo. Não estava Não? certo. Tá Não, bom. era a linha L, estava certo, presidente. Inclusive, independente de concordar ou discordar, só com relação à questão do dispositivo, eu entendo particularmente que o lançamento aqui do voto está correto, como provido, Então, porque houve é, a devolução da Câmara Superior só para analisar esse ponto, exatamente. né? Todo o restante da parte do contribuinte não se contesta mais, o único ponto de discussão era justamente esse. E há um sobrestamento de recurso especial fazendário com relação a outros pontos. Então, só foi devolvido essa parte
E nessa parte a doutora Maria Helena conhece e provê. Então eu entendo que o dispositivo está correto, seria provido mesmo no entendimento dela, e coloco a questão em discussão. Doutora Maria Cláudia? Eu parabenizo a doutora pelo voto, mas eu estou tendente a discordar, então acredito que vou pedir vista. Eu vou aguardar o posicionamento dos demais juízes. Eu já Perfeito. esperava, Maria Cláudia. Você sabe, né, Marilene? Ah, mas tá certo, tem que discordar mesmo, Doutor, né? doutor Rafael, tem alguma consideração? Eu tô, eu vejo que para aplicar a linha E do inciso 1, era preciso que estivesse regularmente escriturado, né? E aí não tivesse sido feito o pagamento, né? Dessa guia especial, né? Porque é muito claro, falta de pagamento de imposto quando a respectiva operação ou compensação esteja escriturada regularmente no livro fiscal próprio. Ela está irregularmente escriturada, porquanto não escriturada com os valores adequados, com tudo corretamente, né? Seria outra situação. Mas eu vou me debruçar um pouco mais, esse é meu primeiro entendimento. Eu vou me debruçar um pouco mais sobre a matéria, então, para isso, eu vou pedir vista, presidente. Perfeito. Inclusive, a dissonância é puramente interpretativa, né? Seria a regularidade dessa escrituração? A simples existência dela nos registros escriturais, ou a obediência dela em todos os seus parâmetros, inclusive o quantitativo? Esse é o debate, né? É, Então, doutora Marilena? então, é esse ponto mesmo, né? Porque se for assim, quando tem uma autuação, ninguém escritura regularmente, né? Nunca tem, nunca está regular, né? Porque se o fisco exige que o contribuinte pague 10 e o contribuinte entende que paga 8, ele registra. Ele Sim. registrou, mas o critério quantitativo aí é a Né, discordância, não é por a essa interpretação, escritura. inclusive, da doutora Maria Helena, é, esse tipo de interpretação, ao contrário do que entende ela, esvaziaria o próprio conteúdo normativo da linha, né? Sim, Por outro lado, como bem dito pelo doutor Rafael, a acusação subsistiria não pela escrituração em si, sim pela falta de pagamento a posteriori, né? Então, registraria corretamente, mas não pagaria, né? Então, tem aí uma linha é. nebulosa, então vamos aguardar, acho que é justo. Eu, inclusive, pergunto à doutora Maria Cláudia se ainda assim quer solicitar vista também, e se quiser, fica à Vou vontade. solicitar também. Tá. E doutora Cacilda vai aguardar o retorno? Sim, senhor presidente. Só adiantando, porque como eu vou sair de licença-prêmio, né, vou ficar 30 dias fora, o meu pensamento é semelhante ao do doutor Rafael. Realmente houve uma escrituração, porém não regular, porque não é? Quantitativamente ela não está correta. Tenho votos nesse sentido, diria essa diferença entre uma escrituração regular e uma escrituração irregular. Porém, vou aguardar e acompanhar aí se houver o julgamento antes de eu voltar. Perfeito. Então, solicitação de vista concedida ao Dr. Rafael, concedida a representação fiscal, doutora Maria Cláudia, e quando retorna a gente retoma essa discussão, tá bom? Então, estou aqui encerrando esse julgamento. Último processo pautado, 40.29.628 N Comércio de Alimentos Limitado. Minha relatoria. Deixa eu só promover aqui o registro, só um instante. Está registrado aí, eu vou promover a leitura porque não há pedido de sustentação oral, tá?
que é um auto de infração com duas acusações fiscais idênticas entre si, só dissonantes com relação ao período, se referindo à falta de pagamento do imposto por não haver escriturado regularmente nos livros fiscais documentos de sua emissão, que suas somas mensais, o destaque do imposto pelas saídas, totalizam importâncias superiores ao valor escriturado e declarado em GIA. Descreve o relatório circunstanciado ter identificado divergência na soma mensal dos documentos fiscais de saída, em confronto com os dados dos livros GIAs do contribuinte, conforme se afere o demonstrativo de folhas tal, onde se identifica em todos os meses de setembro de 2009 a setembro de 2010 divergência valorativa entre as notas escrituradas nos livros fiscais e as GIAs do período. Vê-se pelo já citado demonstrativo que a acusação fiscal pauta-se na divergência entre o valor do ICMS escriturado em seus livros e o valor transportado para a GIA do período, tendo sido levado à GIA valores inferiores ao escriturado, destacando-se que no mês de julho de 2010, por exemplo, subitem 2.8, o saldo era zero no campo 51 da GIA. Dentre suas alegações defensivas, defendia a recorrente que algumas mercadorias estavam sujeitas ao regime tributário da substituição tributária, sendo o sujeito passivo original do recolhimento do ICMS próprio e do ICMS-ST o fabricante, sendo a recorrente mero comerciante atacadista, juntando apenas duas notas em valores ínfimos de mercadorias que estariam sujeitas a ST. Alega ainda que haveria operações amparadas por isenção, sem qualquer exemplo ou prova juntada na defesa. A conclusão de sua premissa defensiva era de que, ainda que tivesse por erro de fato o destacado ICMS em notas fiscais escriturado referidos documentos fiscais no livro registro de saída sem esse imposto, na operação de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, mesmo assim, tal procedimento não pode ser rotulado como falta de pagamento, dizendo ainda que não haveria qualquer dano ao erário. Então, basicamente, está dizendo que pode ter havido a escrituração em seus livros próprios de notas fiscais com substituição tributária com imposto destacado. E por isso que haveria essa divergência quando da transcrição para GIA, justamente porque esse imposto aí não teria sido levado a pagamento, por já ter sido recolhido por substituição tributária. Em um primeiro recurso ordinário, a recorrente junta outros documentos, reforça essa tese defensiva, dizendo que adquiriu produtos alimentícios com ICMS-ST destacado, dizendo também que atua como verdadeira revenda de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, e suas revendas elas são preponderantemente para uma empresa em específico aqui que adquire esses produtos para produzir refeições industriais e nessa qualidade está enquadrado no regime especial de tributação preconizado na Portaria K 31 de 2001, que veda qualquer crédito ICMS que exige na saída de refeição carga tributária um percentual de tal. E nesse sentido, utilizou-se desse argumento para dizer que ninguém se aproveitou do crédito que havia sido destacado aí nesses documentos fiscais e, portanto, não haveria prejuízo ao erário. Houve uma decisão da DTJ mantendo, depois foi devolvido, houve uma nova decisão e interpôs-se esse recurso ordinário de folha 54415503, que é o que está em julgamento aqui. Esse processo foi distribuído primeiro à primeira Câmara Julgadora, voto de relatoria do Dr. Jandir. O Dr. Jandir, para saneamento, determinou que fossem juntadas demonstrativos que se comprovassem essas mercadorias que diz a contribuinte estar sujeitas ao regime da substituição tributária. Apresentado demonstrativo analítico dizendo que mercadorias são essas, qual é a fundamentação legal para a substituição tributária e também provas que os destinatários não se aproveitaram do crédito.
Tal diligência saneadora decorreu da necessidade de identificar o alcance da tese manejada pela recorrente, visto jamais ter identificado se sua alegação de comercialização de produtos abarcaria todas as operações realizadas por si, se a vedação do crédito no destino alcançaria todos os adquirentes. Tal determinação ela se concretizou numa notificação fiscal, foi cumprida pela UFRE, foi cumprida inclusive fisicamente a UFRE, o contribuinte compareceu e protocolou um GDOC lá na fiscalização, sob a justificativa do sistema não permitir a anexação de um volume tão grande de documentos. E com essa documentação entregue ao autor do feito, o próprio FR não se pronunciou sobre essa documentação que lhe foi apresentada, então esse processo foi convertido em diligência novamente pelo Dr. Samuel Magro, para que o FRE se manifestasse sobre tal documento. E a manifestação fiscal dessa diligência está as folhas 5685 e 5694, em que o AFRE diz que a diligência foi descumprida em diversos pontos, porque as informações não teriam sido solicitadas, informadas a contento, não haveria informação das mercadorias que estariam na ST ou não, e devolver esse processo para julgamento. O contribuinte em manifestação ele contestou a qualidade da realização dessa diligência e, por conta disso, em voto de relatoria de novo, o Dr. Samuel Magro converteu seu julgamento para que a autuada apresentasse no processo essa documentação que havia sido apresentada ao fiscal. E por conta disso é que esse processo é tão gigantesco, né, em termos de documentos, porque essas provas foram trazidas no processo. Em vista dessa grande quantidade, a própria representação fiscal converteu o julgamento de diligência para que o autor do feito se manifestasse sobre ela de novo, né? E esse saneamento foi feito e eu acredito que é o suficiente para eu me pronunciar sobre esse caso. E digo que preliminarmente pleitei a anulação da adesão à COP por vício de fundamentação. Digo sem qualquer razão, ela está pleiteando isso de forma genérica. Digo que a fundamentação existe, a decisão ACO expôs seu livre convencimento motivado, estou aqui explicitando aqui os pontos, e todos os pontos defensivos são frontalmente enfrentados pela decisão ACO, então não há vício de fundamentação. A afirmação de que a adesão recorrida modifica a acusação fiscal, no ponto, alegava recorrente que o agente autuante teria deixado de relatar a descrição e indicação dos dispositivos normativos e, surpreendentemente, aqui nas palavras da recorrente, mesmo inexistindo a necessária e obrigatória motivação do AIN, a decisão assevera que foi ocasionando o recolhimento de ICMS menor que o devido. E eu digo que não há qualquer modificação da acusação, apenas relatando ao julgador a qual, sem qualquer acréscimo que objetivamente consta do relato infracional. No ponto, com clareza solar, vê-se que as duas acusações fiscais dizem respeito a essa falta de pagamento por não haver escriturado regulamento dos livros fiscais documentos de sua emissão e que em suas somas mensais totalizaram importâncias superiores aos valores escriturados em GIA. Descreve o relatório circunstancial ter identificado divergência nessa soma, conforme demonstrativo de folhas tais. E foi exatamente isso que relatou a decisão à Corte, não havendo dúvida quanto à subsistência do auto de fração motivado e fundamentado. Aliás, conforme acima detalhado, afasta-se de plano o pleito de nulidade por ausência de descrição infracional e tipificação normativa, destacando aqui que o lançamento de ofício está bem posto, suficientemente motivado e satisfatoriamente comprovado. Aliás, a autuação fiscal, em essência, é bastante simples, visto que, conforme demonstrativo de folhas tais, o FRE exige apenas a diferença entre o ICMS que foi destacado e lançado nas suas escritas fiscais, né, nos seus livros fiscais de saída, e aquele transportado em GIA no campo 51, culminando logicamente em um tributo recolhido
a menor. Quanto à alegação de que a decisão recorrida inova nas acusações fiscais, aponta-se que, diferentemente do que sugere a recorrente, a decisão em nenhum instante modifica a acusação fiscal ou a penalidade, bastando simples leitura do inteiro teor decisório, que, ao final, mantém o crédito e ratifica a multa sem qualquer alteração. Quanto ao cerceamento de defesa, em razão do FRE supostamente não ter devolvido a documentação originalmente franqueada à autoridade fiscal, sem razão a recorrente, reiterando que a FRE e as folhas tais esclareceu que todo o trabalho foi realizado através da soma, simples soma, dos documentos fiscais extraídos do banco de dados da nota fiscal eletrônica, confrontado com os dados das GIAs, sem qualquer necessidade de utilização de documento fiscal fornecido pela recorrente, de modo que, para sua defesa, também não precisaria disso. Quanto aos juros pela Selic, é trazido em preliminar, estou me pronunciando ao final, acolhendo essa alteração da súmula 10, tá? Mas trago aqui porque foi trazido como se preliminar fosse. Estou afastando todas as preliminares, em resumo, vou ao mérito, repito aqueles argumentos que a contribuinte trabalhou, digo novamente sobre as conversões do julgamento em diligência que foram feitas, reiterando todos esses pontos, e digo sem razão a recorrente seus argumentos. E aqui estou pontuando as razões do porquê desacolho esses argumentos. Porque o próprio autor do feito, em última manifestação fiscal, reiterou sua posição quanto ao item 1 da diligência, no sentido de que no primeiro item, a íntegra dos demonstrativos apresentados no posto fiscal que foram inseridos no expediente tal, e que da análise desses documentos é perfeitamente possível verificar que não foi informado para nenhuma das mercadorias qual o item de parágrafo, né, do artigo 313W, que dispõe sobre a sujeição passiva, a sujeição sistemática da substituição tributária. Aliás, para a maior parte das mercadorias, diz o FRE, consta a seguinte informação nessa planilha que lhe foi apresentado: não informar o dispositivo do artigo 313W, pois não faz parte desse artigo e por conta de se tratar de bebida e embalagem em peso superior à regra da ST. Evidenciando que, de fato, a autoridade fiscal, digo eu, não se defrontou com uma suposta planilha recortada e printada pela recorrente. Essa planilha foi no sentido de que a recorrente diz que apresentou sim a planilha contendo todos esses dados, e o fiscal confronta isso dizendo que essa planilha não foi apresentada para ele. E curiosamente, essa planilha que apresenta o contribuinte, ela não aparece no processo. Ela foi só, como eu disse, recortada e printada no corpo da petição, de modo que nem eu posso compará-la, né? Quanto ao item 2 da diligência, desnudando o descumprimento dela, dispõe o FRI que a recorrente limitou-se a apresentar uma relação de notas fiscais com as respectivas mercadorias, mas, no entanto, sem indicar a página em que foi juntada no processo e sem organização cronológica. Friso aqui que essa determinação de apresentar de forma organizada, dizer onde está no processo, foi uma determinação da própria diligência, uma determinação da própria primeira Câmara Julgadora, tá? A2. Conforme o entendimento do Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho, uma jurisprudência bastante conhecida, o julgador não é patrão do contribuinte nem seu assistente técnico, motivo pelo qual não lhe cabe pesquisar nos autos dentro de mais de uma centena de documentos os dados que em tese poderiam lhe ser favoráveis. Pontuando aqui que a recorrente deveria, antecedente à juntada de documentos, proceder à juntada de demonstrativo analítico relacionando as notas fiscais, indicando os valores de ICMS próprio e ICMS-ST, bem como as folhas dos autos em que se encontra encartada a cópia, ou juntando as cópias legíveis devidamente numeradas e organizadas por ordem cronológica. Essa foi a determinação da diligência. Nesse sentido, o Dr. Samuel Magro converteu o julgamento de diligência para que a autuada juntasse esses documentos no processo. Razão pela qual a autuada trouxe os documentos de folhas tais, folhas 5807 e folhas 1 milhão, não, 114.915, então são mais de 5.000 documentos aqui.
E já na primeira documentação, isso eu estou exemplificando, folha 5, 8, 10, ao invés de anteceder-lhe de planilha do item 1, há um documento fiscal uma nota fiscal de entrada, que supostamente se referia ao item 2 da diligência, mas cuja nota fiscal juntada não indica produto recebido com ICMS-ST destacado e recolhido, o que se repete na nota fiscal seguinte, folha 5811, sem indicação de ICMS-ST recolhido pelo fornecedor, nota fiscal seguinte a mesma coisa, outra nota fiscal seguinte a mesma coisa e todas as notas seguintes do mesmo jeito. Logo, quando muito, haveria nessa documentação ofertada, imensamente volumosa, documentos que sequer se prestam ao pretendido e muito menos atendendo à determinação de Câmara, corroborando com a afirmação do FRE quando do seu descumprimento. Inconcebível que no universo de quase 100 mil folhas juntadas, a esse julgador exija-se separar joio de trigo quando a recorrente cujo ano lhe competia não o fez. Então, basicamente, eu olhei essas primeiras folhas e nelas não há qualquer indicação de que o ICMS-ST tenha sido recolhido pelo fornecedor, não há destaque do imposto, o que contraria a própria tese do contribuinte com relação a essa mercadoria estar na ST. A 3. Rememores que, para além das provas juntadas extemporaneamente ao albergue da decisão colegiada que autorizou excepcionalmente a juntada a destempo, a recorrente já havia, no regular trâmite processual, ajustado seus argumentos e robustecendo, sem arrimo, na lei no contencioso administrativo, com provas esparsas, destacando que, quando sua defesa, literalmente, duas notas foram apresentadas, uma no valor do CMS de R$ 7,56 e outra no valor de R$ 4,64. Nada mais insuficiente. Quando do primeiro recurso ordinário, algumas outras notas foram apresentadas por amostragem e outros documentos foram sendo juntados em petições autônomas. Então, digo que, quando se versa sobre o devido amoldamento de suas razões recursais, destaco a questão, por exemplo, do subitem 2.8, que será enfrentado à frente, citado aqui de ofício numa primeira decisão colegiada, que foi encampada como se sua fosse manifestações fiscais subsequentes à decisão, que ao final e ao cabo sequer resolveu o mérito, eis que converteu o julgamento de diligência que sequer poderia ser manejada a destempo. Então, o que eu digo aqui é que, ao longo desse processo, os argumentos da contribuinte foram ganhando forma. Ela começou com uma defesa muito simplória, foi apresentando documentos, foi apresentando petições, foi melhorando seus argumentos, entre aspas, foi mudando seus argumentos, e hoje o que eu julgo aqui, em tese, não foi o que foi construído lá na defesa. Muito longe disso, aliás, né? E a 4, ainda que nada do acima dito se revestisse de fidelidade, tem por certo que a tese construída e ajustada no percurso, no sentido de que a recorrente seria substituta tributária e, portanto, o ICMS, mesmo no destacado escriturado, não poderia justificar a exigência fiscal posta, não se prestou a infirmar a simples premissa fiscal de falta de pagamento do ICMS no sentido escritural aos valores do imposto e, quando de sua transcrição ou transição para GIA, no campo 51, ou fazer em valores inferiores. Nesse sentido, a recorrente deveria comprovar, em uma linha orgânica probo-defensiva, de que a exata diferença trazida na última coluna do demonstrativo, consistente nessa diferença de soma do ICMS sacado nas notas e do valor da GIA, refere-se justamente, e não só apenas supostamente, ao valor do ICMS erroneamente sacado no documento fiscal. Que tal equívoco no destaque do imposto decorre diretamente de mercadorias sujeitas à substituição tributária e, por tal regramento, tais mercadorias não foram efetivamente recebidas, com identificação de qualidade, descrição e quantidade, com o imposto ST já recolhido do fornecedor e, por fim, demonstrar ainda que tal equívoco não teve reflexos na seara fiscal, comprovando inequivocadamente que o creditamento do imposto, que não houve, né, o creditamento do imposto pelo destinatário. Não é o que se vê no caso em concreto, é que eu estou tecendo mais alguns comentários, mas estão aí no voto, são muito longos, tá? Em suma, ainda que de forma fragmentada tenha sido afortunada em alguns pontos,
Então, eu até acho que a contribuinte conseguiu comprovar que, por exemplo, de fato comercializa alguns produtos que estão na ST mesmo e que, por exemplo, a sua destinatária, a principal destinatária, não teria se aproveitado nos créditos da entrada, eu digo que é inexitosa quanto à exigência de demonstrar e provar a conformidade da tua tese de modo a infirmar a premissa fiscal. Então é tudo hipotético. A contribuinte fala, isso aconteceu e é por isso que o auto de infração está errado, mas não faz uma comprovação direta de que essa hipótese se ajusta à tua própria tese de modo a desqualificar o auto de infração. Destaque que ainda que se afira a aceitabilidade de todas as provas juntadas, eis que foram acolhidas pelo órgão de julgamento e submetidas ao crivo do contraditório, é importante sopesar que nada obstante a inconformidade recorrente, que insiste em seu cabimento e suficiência, não o fez a contento, tá? Então, conforme bem sintetizado pela representação fiscal, foram quase 100 mil folhas, né, de documentos trazidos, mas que, no entanto, tais documentos, de forma como estão juntados, não trazem qualquer informação relevante ao aproveitamento do julgamento. Não identificamos qualquer índice, organização, não identificamos razões da autuada no sentido de explicar a relevância de cada documento. Não basta que a autuada traga aos autos milhares de documentos e espere comodamente que a autoridade que atua no contencioso extraia deles algo que lhe seja favorável. Assim, quanto a tal tese meritória, a única trazida pela recorrente, afasto-a. Tá? Teço ainda alguns outros comentários adicionais, mas em relação ao mérito está aqui afastado e ao final estou aplicando juros pela Selic. Então estou conhecendo o recurso ordinário, dando parcial provimento, tão somente para reduzir os juros à Selic. Um outro ponto que está aqui no meu voto, ao final, que eu acabei não falando, mas está aqui registrado, é com relação a um subitem específico, que é o 2.8, que basicamente a diferença deles para os demais é que a GIA nesse período está zerada. E o primeiro julgador, Dr. Renato Senda, quando distribuído a ele estava concedendo de ofício uma redução, porque ele disse que a GIA tinha sido sim apresentada e que só poderia cobrar a diferença desse período e não o valor todo, porque a GIA, na verdade, não era zerada. Isso não foi trazido primeiro pela defesa, isso foi encampado pela defesa a partir dessa premissa. Esse voto, inclusive, não foi no mérito, apesar dele julgar o mérito num primeiro momento, ele mudou de ideia e decidiu converter o julgamento em diligência, então não é uma decisão terminativa, né? Mas, de qualquer forma, essa questão não se comprovou aqui nos autos, porque essa suposta GIA substitutiva ela foi apresentada muito tempo depois da autuação e não tem elemento nenhum nos autos que confirme que ela foi acolhida, né? Então não se pode afirmar que a GIA não era zerada sim, não havia espontaneidade para se retificar a GIA do período, então o que a gente tem é realmente uma questão ali com saldo zerado, permitindo aí o fisco que cobre todo o valor, tá? Então, são essas minhas considerações. Peço perdão aí pelo alongamento, mas realmente é um processo muito complicado, mas acredito que tenha passado por tudo, tá? Em debate, doutora Maria Cláudia. Olha, parabéns, doutor Ítalo, que realmente desenvolveu muito aí o voto, tá muito bom. E um voto bastante extenso, mas que abordou todos os pontos aí né, levantados pela autuada e esses documentos todos aí que ela acumulou e não serviram um perdão aí da expressão para nada, né? Mas enfim, tô de acordo aí com o voto, sem maiores considerações. Agradeço. Doutora Maria Helena. Também parabenizo pela clareza, pelo exame, pelo voto em si. E vou acompanhá-lo, presidente. Agradeço. Doutor Rafael. Sem ressalvas, presidente. Acompanho o seu voto. Obrigado. Doutora Cacilda.
Acompanho também seu voto sem ressalvas, doutor Ítalo, mas não posso deixar de parabenizá-lo pelo esforço hercúleo aqui que o senhor teve, inclusive até mesmo de abordar alguns documentos, provas, né, que a recorrente juntou e que realmente não se prestam a emitir acusação fiscal, apesar da desídia do contribuinte. Eu acompanho sem ressalvas. Perfeito, agradeço. De fato, eu não olhei 100.000 documentos, mas eu olhei aquilo que fosse possível para tentar entender o que estava em jogo e realmente não tem prova do que o contribuinte está alegando, tá? Então, assim, da minha parte, eu não tenho dúvida alguma. Eu vou me permitir aqui encerrar os debates e fazer a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram. Essa é a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conhece e dá parcial provimento ao recurso ordinário só para ajustar os juros a Selic. Foi assim que votado. Encerra esse julgamento. Vejo aqui que todos os processos estão encerrados, então encerra a sessão de julgamento, agradecendo a todos presentes e pedindo ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação.